Então vamos fechar nossos olhos físicos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo oportunidades como essas, cheia de bênçãos, cheias de alegria, cheias de comunhão, onde todos nós possamos aprender um pouco mais sobre as lições que o Mestre Jesus nos trouxe há tanto tempo. Possamos conversar de maneira fraterna, amorosa, respeitosa, recebendo esses fluidos e doando boas energias aos nossos irmãos desse planeta maravilhoso que passa por uma transição para sempre algo maior, melhor, que nós possamos contribuir com o amor do mundo, com o perdão, com a compreensão, com o respeito ao próximo, mesmo discordando de suas ideias, desejando bons fluidos, bons pensamentos a todos, principalmente aos dirigentes políticos, doutrinários, que possamos viver em paz, em alegria, com muito trabalho e fé, e coragem para enfrentar os desafios da nossa jornada. Muito obrigado por esse momento, Mestre Jesus, e graças ao bom Deus. Bom, nós estamos lendo aqui o livro Amanhecer de uma Nova Era, e a Ângela acho que abriu o Evangelho. Capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe, parentesco corporal e espiritual. Capítulo 14. Bom, nós estamos então lendo o livro, estudando o livro Amanhecer de uma Nova Era, psicografia do Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. E hoje a gente vai iniciar com o capítulo 5, que são os procedimentos libertadores. Leitor da noite? Estou me elegendo aí, né? Fazer o quê? Falar nisso, cadê o outro orador, o Sandro? Cadê ele? Não aparece mais. Ele botou no grupo que não ia poder entrar hoje. Tá certo. Bom, então vamos lá. Capítulo 5, Procedimentos Libertadores. A palestra encerrava-se e chegara o momento dos passes coletivos. Quando os benfeitores desencarnados aplicavam as energias salutares nos necessitados, ao som de suave melodia pelo serviço de alto-falantes, os médiuns habilitados postaram-se pelos corredores do salão, entre as filas de poltronas, e enquanto se faziam emitidas vibrações verbais e mentais pelo expositor, com voz tranquila e bem modulada, eram carreadas as energias benéficas em favor de todos aqueles que se predispunham a deixar-se penetrar. Seguindo a sala mediúnica, verificamos que os trabalhos estavam em pleno desenvolvimento. Duas entidades muito sofredoras, mediante a psicofonia atormentada, expressavam as suas angústias, o desespero que as acompanhava além da morte física. Carinhosamente atendidas por meio da psicoterapia da palavra esclarecedora do dialogador, enquanto simultaneamente recebiam um contributo vibratório do mentor da reunião. Os dois médiuns disciplinados externavam os padecimentos dos comunicantes sem alarde.
nem qualquer nota de escândalo, permitindo que o socorro lhes chegasse de maneira eficaz. Podemos observar que, enquanto os psicoterapeutas desencarnados, com o pensamento fixado em Jesus, dirigiam a palavra fraternal de recepção, exteriorizavam as ondas contínuas, vibrações em tonalidade azul prateado, que alçavam os comunicantes, balsamizando-lhes as feridas morais. Não poderiam explicar a sensação de reconforto momentânea que os tomava. Por quê? Fixados nas lembranças perturbadoras e nos efeitos das ações nefastas da existência passada, retidas no perispírito, rebocavam nos tormentos, expondo-os sem a necessária lucidez para escutar as orientações. Neste caso, com paciência significativa, cada dialogador resolveu utilizar-se da bioenergia, que o libertava da pesada carga de aflições, no que era auxiliado pelos cooperadores espirituais, facultando que fossem diminuídas as angústias dos visitantes, para posterior atendimento verbal. Deslocados dos médiums, muito melhor do que antes se encontravam, entraram em torpor hipnótico e foram colocados em macas, especialmente distribuídas no recinto, para remoção posterior para a colônia espiritual de apoio. O benfeitor Hermano dirigia a reunião, constituída por 20 companheiros encarnados, entre os quais 3 médios psicofônicos e 2 psicográficos, 3 dialogadores, 2 passistas, cooperadores mentais que contribuíam com parte de fluidos necessários ao êxito do cometimento. Antes da reunião, Dr. Bezerra solicitara ao mentor dos trabalhos a devida permissão para o atendimento ao inimigo espiritual da jovem, atormentada, que se encontrava na sala contínua dos pastes. Então, aqui estava acontecendo a palestra geral no salão. Aí, após a palestra, houve os passes coletivos. Então, os médios se rodeavam, né, em torno de toda a sala. Provavelmente é um centro de grande porte, né, com uma quantidade grande de pessoas. Ficaria inviável dar um passe individual, como a gente faz no nosso centro, que é um centro menor em termos de encarnados, e dar esse passe coletivo, que também é eficiente, também funciona. Então, o passe é dado pelos encarnados com a ajuda de todo o amparo espiritual da casa. E, logo depois, numa outra sala, os trabalhos mediúnicos estão ocorrendo. Então, você tem lá uma sala, um salão onde são as palestras. Uma sala à parte, aonde são as reuniões mediúnicas. Normalmente, em centros maiores, você tem a sala da reunião mediúnica, ela é exclusiva pelo atendimento das reuniões mediúnicas. Na nossa casa, a gente faz, no mesmo espaço, várias atividades. Mas muitas vezes o pessoal separa uma sala especialmente para as reuniões mediúnicas. Então, aí ele está lá conversando com o espírito, e o espírito não está escutando, não está, ou está lá o médium, o dialogador falando, e o espírito não escutando. Isso também acontece na nossa casa. Lá alguém falando e o espírito não escuta. Então, normalmente, o que ele fez aqui, e qual é a orientação que a gente teve, que é a mesma. Você dá um pouco de bioenergia para o espírito, para ele se acalmar. Então, a irmã Maria falou alguns anos atrás para você colocar a mão na nuca, né? E deixar algum tempo para transmitir um pouco de bioenergia para acalmar o espírito.
o suficiente para que o espírito consiga escutar e você consiga fazer o diálogo. Se você deixar, colocar, dar muita bioenergia, acalmar tanto o espírito, ele vai dormir. Aí você não vai conseguir conversar porque ele está dormindo. Então tem que dar a energia suficiente para ele se acalmar e, e você conseguir conversar. Não adianta tentar retrucar no começo. Se o espírito não está escutando e está lá falando, você perceber que ele não está absorvendo o que você vai falar, melhor nem falar nada. Dá uma energia, ele se acalma, aí você pode falar depois. Desse modo, trazido à comunicação, foi utilizada a médium Celestina, viúva e genitora de 2 filhos, que educara com as claridades do Espiritismo, que faziam parte da sociedade como auxiliares, havendo granjeado respeito e afeto dos mentores, em razão da sua dedicação ímpar ao trabalho do bem, assim como a educação da mediunidade de que era portadora. Aproximando o vingador inclemente do perispírito da médium, logo se deu a imantação com a sensitiva que estremeceu levemente. E notamos que algumas das glândulas endócrinas, especificamente a epífise, apresentou peculiar luminosidade que se estendeu à pituitária, à tiroide, descendo ao centro genésico, antes passando pelo plexo cardíaco, num sistema circulatório especial. Automaticamente, a médium começou a falar, externando o enfado e o desgosto de ali encontrar-se. Trata-se da comunicação do indigitado espiritual. Inicialmente, ele desejou prejudicar a médium, exteriorizando ondas de raiva carregadas de vibrações destrutivas que poderiam afetar o sistema endócrino e mesmo o sistema nervoso simpático, sem conseguir o objetivo em razão das defesas naturais de que a senhora era portadora. Logo depois, tentou deslindar-se do ímã perispirítico, responsável pela sua fixação à médium, culminando por enfrentar o diálogo em tom agressivo, interrogando: o que se pretende de mim? Quem se atreve a deter-me na minha programática de vingança? O que está ocorrendo? Fortemente inspirado por Dr. Bezerra de Menezes, Marcelo, um experiente doutrinador, respondeu com bondade e lucidez: pretendemos um contato com um amigo, a fim de estudarmos o seu problema e as razões do seu sofrimento, agora transformado em rude perseguição a quem certamente o prejudicou. Não desejamos impedi-lo de prosseguir no seu propósito, mas somente buscarmos entender por que você se esquece da própria felicidade, mantendo-se na atitude rebelde do ódio que infelicita, e, por fim, explicar-lhe que, até este momento, o amigo agia conforme lhe parecia melhor. A partir de agora, porém, alteram-se as possibilidades de agressão, sendo você convidado à mudança de comportamento em seu próprio benefício. Enquanto o espírito blasonava, usando palavras quase desconexas, Marcelo prosseguiu: talvez você ignore. Embora haja morrido o seu corpo físico, que existem leis universais de amor, das quais ninguém consegue fugir, vicejando no mundo espiritual onde se encontra. Nada acontece por capricho de quem quer que seja. As soberanas leis funcionam por automatismo e também pela interferência do pensamento daqueles que se lhe direcionam a mente suplicando ajuda e misericórdia. É o que está acontecendo em relação a você e a jovem que lhe experimenta os acúleos da perversidade. Você se refere à vibra destruidor de vidas. Conhece por acaso a dissoluta e cruel mascarada de angelitude?
insensível e interesseira, é uma destruidora de lares e de vidas, provoca paixões, explora suas vítimas, entrega-se a uma infame comparsa que a devora. O amigo não se deve referir dessa maneira àquela que é sua vítima, porquanto, na condição em que se encontra, a sua energia muito contribui para o seu comportamento enfermiço. É natural que assim aconteça, porque igualmente me comprazo na sua forma degradada de viver, participando de todos os seus conúbios sexuais que me facultam a vampirização das suas energias que me nutrem. Considera essa conduta como correta? Desde que lhe censura a maneira de viver, como se pode aproveitar da sua insensatez para fluir benefícios que nada mais são do que aqueles vários evapores morbosos que igualmente mais o degradam? Seria melhor que não se envolvesse conosco. Fugiu desesperado, quase espumando de raiva. O semblante da médium apresentava-se congestionado numa transfiguração perfeita, refletindo as faces do comunicante. Agitando-a, desgostoso, o enfermo espiritual estrulidou. Estriduliu. Estridulou. O que é isso? Nosso relacionamento perde-se na ampulheta do tempo, quando a miserável, hoje vulgar, traiu-me, já assinalada pela infâmia que lhe é peculiar. Éramos casados e pais afetuosos, pelo menos era o que eu pensava, quando da invasão de Portugal pelas tropas francesas, em 1808, pelo norte do país. Após instalar-se parte da tropa invasora em nossa cidade, a deslocada apaixonou-se por um soldado sedutor e com um escândalo de alta repercussão, abandonou o lar, deixando-nos o que resultou na morte de um de nossos filhos, vitimado por enfermidade cruel que lhe vinha devorando o corpo juvenil. Sem nenhum pudor, transferiu-se do nosso burgo para outro, entregando-se ao bandido que a seduziu com facilidade. Vitimado pela vergonha e pelo horror, mergulhei no abismo do ódio e deixei-me consumir por estranha tristeza que me levou à morte, abrindo espaço para que logo morresse também o nosso segundo filho. Quando descobri que não havia morte, procurei-a com um desesperado sentimento de vingança, não mais encontrando-a por longo tempo, senão quando há pouco fui atraído ao seu estado atual e entendi que ela havia voltado. Nosso filhinho morto prematuro era agora a sua genitora, que a entregou ao próprio destino e não sei por onde anda o nosso outro rebento. Choro convulsivo completou por suas últimas palavras, logo, porém, prosseguindo. Grávida, sem o desejar, seria esse o caminho da sua reabilitação ante o crime cometido para com o abandonado, ajudando a recompor-se ante a falência da condição de genitora, que irei tentar impedir de consumar-se a fim de trazê-la de volta para cá, onde a justificarei, auxiliado por outras vítimas que também a esperam. Se existem lei e justiça, esse é o meu estatuto de compensação, não desejando senão promover equilíbrio entre os seus débitos e os males que a muitos continua a fazer. Na pausa que se fez natural, Marcelo, fortemente inspirado pelo benfeitor, elucidou. As dívidas, as divinas leis, não são aplicadas em cobranças indébitas, mas sim em forma de mecanismos de reabilitação e de reequilíbrio. Sem dúvida, a insânia por ela perpetrada é muito grave. Mas não lhe cabe o direito de fazer justiça, porque o seu é um critério caprichoso e cheio de rancor, empurrando-o para a vingança insana.
Deus não necessita do nosso apoio a fim de fazer que as leis de amor sejam respeitadas e aqueles que se comprometem recebam o necessário corretivo. Para tanto, existem as enfermidades depuradoras, as circunstâncias do destino, os fenômenos, problemas de afetividade e do relacionamento, os acidentes, as anomalias orgânicas e mentais. Enfim, uma infinidade de métodos eficazes para a recuperação. Enquanto que, ao ser aplicada a sevícia pela vingança, aquele que a perpetra cai no abismo dos crimes hediondos, por desconhecer a justa medida para a correção do equivocado. Não lhe cabe, portanto, o direito de esforço, por mais se justifique na condição de vítima. Mas eu odeio-a e hei de vingar-me. Em verdade, o que o atormenta não é o ódio, e sim a sua ignorância a respeito das divinas leis. Portanto, à medida que mantém o veneno desse sentimento, mais se embriaga na luxúria e de perturbação, vinculando-lhe-se e passando quase a viver em função dos disparates morais que ela se permite. Encontra-se você na situação do explorador dominado pelo desejo do gozo ignóbil, passando a depender do comportamento doentio da sua vítima. Já é chegado o momento de mudar o foco da sua aspiração para o encontro da felicidade. Afinal, todo esse período passado fez-se a caracterizar pelo seu sofrimento que pareceu não ter fim. Raia o momento da sua libertação das amarras constritoras das paixões inditosas. Nesse momento, o venerável benfeitor aplicou energias no espírito atormentado, enquanto o dilaguador impôs-lhe: recue no tempo e constatará que existem culpas na sua economia espiritual evolutiva, que justificaram os referidos padecimentos que você poderia haver aproveitado como resgate, caso houvesse seguido as diretrizes da sua religião na época. Perdão e misericórdia para com os infelizes, conforme Jesus aplicou em relação à mulher adúltera, narrada no Evangelho. Porque a indução psicoterapeuta prosseguisse, o comunicante começou a contorcer-se mais nos fluidos da médium e, contemplando as cenas de terrível conteúdo, começou a pedir socorro, sucumbindo antes os arquivos dos acontecimentos inditosos que lhe assinalavam uma das mais recentes existências transatas. Não pode ser comigo o que se passa. O que estou vendo? Exclamou aterrorizado. Exatamente, meu irmão. Refere-se a você o que ora enxerga proveniente dos arquivos da sua memória ancestral. O que você praticou de cruel tornou-se-lhe sementeira da desdita que lhe cumpria resgatar. O orgulho machista, porém, o temperamento rebelde, o egoísmo doentio não lhe permitiram assimilar a dor que se lhe cercou, deixando o filhinho desencarnar por indiferença. Você reclama da mulher que fugiu do santuário doméstico, acusando-a de responsável pela morte das duas crianças, sendo que você, afogando-se na mágoa, também olvidou-se de oferecer aos jovenzinhos solitários e infelizes o apoio de que eles necessitavam, no momento em que se tornavam órfãos de mãe viva. Ninguém pode erguer a clava da justiça contra os outros, porque igualmente encontra-se em curso em terríveis compromissos que são sempre os geradores das situações deploráveis que acontecem. Observe bem a insânia de que foi portador, a prepotência perversa que lhe assinalou a existência e esqueça-se da postura de vítima, considerando-se que outros, por sua vez, experimentaram-lhe a impiedade, tornando-se-lhe vitimados pela sua indiferença e crueldade. Concentrado profundamente, Marcelo percebia os quadros evocados pela memória ancestral do comunicante sobre a ação da força regressiva imposta pelo abençoado Dr. Bezerra. Transcorridos alguns minutos, demonstrando exaustão, o inditoso perguntou:
E agora? O que me sucederá? O amor de Deus não tem dimensão, respondeu-lhe o psicoterapeuta espiritual. Você será encaminhado a uma comunidade espiritual na condição de enfermo, onde receberá conveniente tratamento, renovando-se e adaptando-se a novo comportamento, deixando a nossa irmã inditosa prosseguir conforme estabelece a lei da causa e efeito. Agora repouse e durma em paz, a fim de despertar noutra dimensão e em condição diferente desta que vem vivenciando há quase 200 anos. Então, né, o espírito que foi trazido, ele quer se vingar da moça que o traiu, que abandonou os filhos e tudo mais. E se sentindo apenas vítima. Mas a gente sabe que todos nós temos um passado. Então, a cada coisa que acontece na nossa vida, os desafios, as dificuldades que acontecem na nossa vida, então a gente tem que perguntar, o que que eu tenho que aprender com isso? Você não tem que parar e falar, não, eu estou desempregado. Então, e Deus quer que eu fique desempregado, então eu vou lá ficar na TV, assistindo TV, até que Jesus ou Deus me mande um novo emprego, né? Quando Ele quiser que eu trabalhe, Ele me manda um emprego. E, oh, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Se eu passo por uma dificuldade, eu tenho que procurar resolver, enfrentar a dificuldade. No caso dele, a esposa foi embora com outro. E ele ficou com tanta raiva da esposa que abandonou os filhos. Se ele tivesse. A esposa abandonou, traiu. E se ele tivesse falado, ó, por que que ela me abandonou? Não sei, mas eu tenho os filhos para criar. Eu focasse a atenção para cuidar dos filhos, ele talvez tivesse resgatado os erros de uma outra jornada. Então, isso que a gente também tem que pensar nos nossos desafios. A gente sempre pensa no que o outro está fazendo e esquece de pensar em o que eu devo fazer, como eu me devo comportar perante as dificuldades da vida. Eu vivo reclamando do outro. Ó, se o outro fizesse isso, se o outro fizesse aquilo, se aquele fizer isso, se ele me ajudasse, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu vivo reclamando do outro, fico com raiva do outro, mas esqueço de focar a atenção no que cabe a mim. É isso que está acontecendo aqui. E acontece com a gente, acontecendo nesses exemplos, nessa vida. Aí ele foi perseguindo, perseguindo, perseguindo durante muito tempo. Aí, como está dizendo aí, ele fica escravo da perseguição. Em vez de ele comandar, ele é comandado pela vingança. Então, isso cabe para a gente aprender, para conversar com os espíritos, e cabe para refletir como a gente se comporta durante a nossa vida, os nossos desafios. Aplicando energias calmantes na médium, que alcançavam o espírito, vimos-lo adormecer profundamente, sendo desligado e conduzido em maca ao lugar próprio para a posterior remoção. Dona Celestina recobrou a lucidez aureolada por vibrações de harmonia, desfrutando de excelente equilíbrio psíquico e emocional. O benfeitor, exultante com a primeira fase da atividade socorrista, convidou-nos a seguir à sala onde
Naquele momento, a jovem buscava o expositor para pedir-lhe orientação. Havia um expressivo número de pacientes que esperavam com tranquilidade a sua vez, sendo chamados em ordem, no momento próprio por um cooperador que se utilizava de uma lista adrede elaborada. A visitante sentia-se emocionalmente dominada por um estranho bem-estar que não experimentava desde há muito tempo. Não sabia que se havia libertado da constrição doentia do perseguidor, nem mesmo podia identificar o fenômeno obsessivo de que era vítima. Logo sentou-se para ser atendida, passou a respirar a psicosfera que se exteriorizava do trabalhador de Jesus, e a recebeu com visível simpatia, muito diferente de como era aceita onde se apresentava. Deixando-a falar, ela expôs o seu drama, especialmente o desejo de abortar o ser em formação, sem explicar naturalmente a conduta que se permitia. Comovendo-se durante a narrativa com um sentimento de autocompaixão, por primeira vez nos últimos tempos, foi dominada por leve tremor, qual se fora uma adolescente sem experiências, que realmente o era na área do bem e da verdadeira fraternidade. Ouvida carinhosamente pelo amigo atendente, este explicou-lhe a gravidade do crime do aborto, solicitando-lhe que pensasse demoradamente antes de qualquer decisão. O fato de o pai não desejar assumir a responsabilidade não tinha a menor importância, porque o seu amor poderia preencher a lacuna deixada por aquela ausência. À medida que lhe explicava sobre o milagre da vida, da imortalidade, da reencarnação, exteriorizava a compaixão e fraternidade que a envolviam em dúlcida harmonia. Simultaneamente, nosso benfeitor aplicou-lhe energias especiais. E, ao terminar o atendimento, a jovem prometeu retornar à instituição. Saiu emocionada e, ao tomar o automóvel, resolveu retornar ao apartamento, evitando seguir ao trabalho de imediato, comunicando a impossibilidade de atendimento ao cliente em pauta, sob a justificativa de mal-estar súbito. Acompanhando-lhe a decisão feliz, o nobre mentor explicou-nos que, logo mais, ela seria trazida de volta à instituição em desdobramento parcial pelo sono. Capítulo 6. Então, essa jovem ela foi até a casa espírita e essa pessoa, o obsessor, que essa mesma jovem prejudicou em outra vida, estão lá juntos. Estão lá, existe uma ligação entre eles. Aí você primeiro trata para que ele melhore, você recolhe ele vai passar por um tratamento de amor, de carinho na instituição, e depois você trata da própria jovem, que tem uma vida, está grávida, está pensando no aborto, mas sem a influência espiritual, ela consegue também refletir sobre a própria vida. Então, ela já tem algumas tendências. E o o obsessor aumenta as tendências dela. Sem essa, essa influência, ela acaba repensando e ela pode, né, refletir e mudar de atitude, mudar de trabalho, mudar de vida e evitar o aborto. Então, é, todos nós temos o nosso comportamento, a nossa atitude, e a gente tem que procurar se refletir e procurar melhorar dia a dia, né? Então, alguém gostaria de fazer regressão aqui e saber o que foi na vida passada? Eu não. Porque eu sei que na vida passada eu fui pior que essa.
Eu posso até ter sido uma pessoa mais importante. Eu fui a princesa de alguma coisa, não é? Fui o rei de não sei o que lá. Mas não importa se que você tenha fama, glória. O importante é, moralmente, com certeza, eu fui igual ou pior do que sou hoje. Então, se eu hoje já cometo erros, eu tenho pensamentos que não são lá grande coisa, imagina no passado. Então, é melhor nem saber. Por isso que o Divaldo fala o seguinte, né? Regressão é uma técnica que até pode ser utilizada, mas por psiquiatras, não dentro do centro espírita. Porque o fato de você esquecer alguma coisa é um benefício para a gente. Agora, se por acaso, você numa terapia, você faz uma regressão e volta a um certo trauma, não é pelo fato de você só lembrar do trauma, você está curado do trauma. Você lembra do trauma, aí com um trauma na mente, aí o psiquiatra pode, por exemplo, o terapeuta pode trabalhar aquele trauma. Mas só você voltar e lembrar do trauma pode ser pior. Então, você não pode. Ó, eu vou lembrar de uma vida passada, mas eu vou lembrar de coisas muito ruins. Que eu, então, a pessoa está me obsediando. Ah, por que esse meu obsessor tá fazendo isso comigo? Só porque eu matei ele. Pois é pouca, só matei ele e tal. Não fiz nada de grande coisa, não. Aí eu vou ficar lembrando que eu matei ele, vou ficar com remorso. Aí eu travo a minha vida atual porque eu estou com remorso da vida anterior. Então, isso é um problema. Então, ali tratou do obsessor, depois trata da moça, e ela, depende dela quiser mudar de vida ou não. Mas ela vai ter todo o apoio. Então, ela já decidiu, momentaneamente, repensar, não voltar, não trabalhar naquele dia, e para ajudar nesse reforço, desse tratamento, agora ela está sendo convocada, né? Ela vai dormir, ela é chamada em espírito para uma conversa, para ajudar nas decisões dela. Capítulo 6, o socorro prossegue. Demos-nos conta, nesse instante, de que todos aqueles acontecimentos não eram resultado de um simples acaso, mas de assistência de um espírito nobre que a amava. Curiosamente, ele apresentou-se-nos explicando que se tratava de um antigo soldado francês que a desencaminhara por ocasião da conquista da Ibéria pelas tropas napoleônicas. Reconheceu mais tarde, quando a velhice lhe concedeu a compreensão profunda em torno da existência, os males que lhe houvera feito, porquanto, após usá-la por um bom período, ao retornar à pátria, abandonou-a sem a menor compaixão, fascinado agora pelo regresso ao lar, onde viria a construir a família. A sua lembrança, porém, fixou-se-lhe na mente e na emoção pelo restante da existência física. Envelhecido e dominado pela culpa, procurou remediar o mal que fizera pelo bem que poderia fazer, sendo que, no além, operou-se uma transformação radical, pois que encontrou em situação penosa, em região de infelicidade, de onde não a conseguiu resgatar. Ambos retornaram à Terra nesse período em situação diferente,
e ele conseguiu conhecer o Espiritismo após a desencarnação de Allan Kardec. O que ocorreu na cidade de Tours, onde renascera novamente na França, às margens dos rios Loire e Cher, onde conviveu com o apóstolo Leon Denis, havendo participado de inúmeras reuniões com o emérito escritor nascido na aldeia de Fougue, nas vizinhanças de Tours, e desencarnado naquela cidade de Honoré de Balzac. Honoré de Balzac. Significativamente transformado, retornando à pátria espiritual no começo do século XX, procurou reabilitar-se dos atos indignos anteriormente praticados com a consciência desperta para o bem, esculpindo o dever de reerguer aquela a quem excruciara e se tornara responsável pela desdita da sua própria família. Chamara-se, durante a última existência, Felipe, mantendo-se discreto e tentando, sobre todos os meios possíveis, auxiliar a antiga vítima, procurando detê-la na rampa do erro e dos compromissos infelizes. Participava da equipe que trabalhava na Sociedade Espírita Amor e Caridade e, tomando conhecimento das atividades que seriam desenvolvidas no período em que ali se encontraríamos, solicitou ajuda e orientação do nosso mentor, o que culminou nos socorros que vinham sendo aplicados em favor da enferma espiritual. Simpático e consciente das próprias responsabilidades, Felipe, né, passou a participar da nossa equipe no que concernia a assistência da jovem Martina. Reflexionando em silêncio, procuramos entender os divinos desígnios de que sempre encontravam recursos valiosos para a solução de todas as problemáticas geradas pela ignorância e pela imprevidência humana. Não me havia ocorrido antes a ideia de quem estaria sendo responsável pelos mecanismos socorristas da jovem equivocada, que, de um para o outro momento, resolvera por adentrar na instituição por cuja porta passara indiferente várias vezes antes. Ajustava-se agora a complexidade da ação a um programa cuidadosamente elaborado, que tinha por meta a libertação. Retornando à sala mediúnica, acompanhamos outras comunicações espirituais atormentadas, sempre aprendendo as técnicas da compaixão e da misericórdia que ali eram aplicadas em detrimento dos debates inúteis, recheados de palavras pomposas e vazias que não atendiam aos dramas e aos apelos dos sofredores. A terapia espírita oferecida aos desencarnados em desespero, diferente de tudo quanto se aplica aos enfermos encarnados. A situação de ambos é muito diversa, pois que todos os seus padecimentos estão impressos no perispírito que registra as ações e os seus efeitos, necessitando de vibrações generosas de amor e de caridade para serem diluídas mediante as novas fixações emocionais. As palavras, naturalmente, auxiliam no despertamento das aflições, no entanto, com mais eficiência, quando carregadas de compaixão e de entendimento fraternal, sem reprimendas nem imposições pretensiosas de quem deseja doutrinar, convencer, modificar. O trabalho é de socorro e não de domínio das mentes e dos sentimentos de enfermos espirituais. Quando, porém, se apresentam espíritos discutidores e recalcitrantes, neste caso, ademais do sentimento de piedade em relação à sua ignorância, deve-se evitar as discussões infrutíferas que prejudicam a execução do trabalho, roubando o tempo da ação caritativa para os debates vazios da vaidade humana. Impedir-se, pois, essas tentativas de convencimento, encerrando a comunicação e deixando que os espíritos superiores encarreguem-se de os atender após o choque anímico resultante da comunicação, que é uma das finalidades básicas do recurso terapêutico.
Nesse choque anímico, o espírito transfere ao médium pesada carga de fluidos deletérios que o dominam e infelicitam, enquanto se renovam por aqueles exteriorizados pelo sensitivo, beneficiando-se de imediato. E por que o médium pode eliminar essas energias enfermizas com facilidade por meio da sudorese e de outros mecanismos orgânicos, em face da sua condição de paz e de equilíbrio emocional? O simples fato de ocorrer uma incorporação, mesmo que sem os esclarecimentos que às vezes tornam-se necessários, senão indispensáveis, o visitante desencarnado já consegue assimilar a significativa cota de energia saudável. No confronto com obsessores perversos e conscientes dos males que executam, ainda aí o objetivo é socorrê-los sem os censurar nem criar conflitos mais profundos nos desditosos perseguidores. Jesus é sempre o modelo em todas as situações, atendendo aos obsessos, compadecia-se dos seus perseguidores e, ao expulsá-los dos pacientes, contava com a ajuda dos seus cooperadores espirituais que se encarregavam de esclarecê-los. À sua época e na circunstância em que se apresentavam as obsessões, o ato curativo teria que ser imediato e sem delongas, de modo a demonstrar àquela geração inculta em torno dos quesitos espirituais o poder que eles se encontravam investido, diferindo, portanto, das providenciais mecanismos utilizáveis na utilidade, nos santuários mediúnicos edificados pelo Espiritismo. O formoso trabalho de iluminação encaminhou-se para a etapa final, quando haviam sido atendidos diversos casos de obsessão e de ignorância espiritual. Chamada a fase terminal, o nobre hermano proferiu a prece de encerramento, utilizando-se da inspiração que transmitiu ao Marcelo, na condição de dirigente dos trabalhos e ainda numa penumbra da sala. Os membros sorveram pequena dose de água fluidificada, afastando-se para outro cômodo, preservando o silêncio. Nós outros permanecemos movimentando-nos com os demais trabalhadores, auxiliando nas providências de remoção daqueles que foram atendidos e deveriam ser conduzidos à comunidade espiritual, enquanto outros que não puderam ser atendidos eram encaminhados para as enfermarias na própria instituição. Tudo, porém, num clima de ordem, de respeito, como devem ser todas as atividades de natureza espiritual. Igualmente, a sala foi asepsiada com aparelhagem especial, diluindo os fluidos mais pesados que aderiram às paredes e ao teto, ou que permaneceram na psicosfera, de modo que as futuras atividades não viessem a experimentar a contaminação doentia. Vibrações de harmonia pairavam no ar, tangidas de harpas delicadas por mãos invisíveis. Dr. Bezerra elucidou-nos que procurássemos renovar as energias em contato com a natureza em festa de estrelas ou mediante a oração, até o momento quando, logo depois, seria realizada uma atividade especialmente dedicada à Martina, que seria trazida em desdobramento parcial pelo sono fisiológico àquele reduto de amor. Sem qualquer dúvida, o Espiritismo veio à Terra com a missão de restaurar a pulcra doutrina de Jesus. Despido da indumentária das superstições e cultos externos que vestiram os mistérios ou doutrinas do conhecimento originadas na Índia ancestral, passando pelo Egito e os seus santuários encarregados das iniciações, fascinando os gregos e sintetizados em Orfeu e Homero, na música e na poesia, alcançando a culminância em Pitágoras, Sócrates e Platão. Foi Jesus quem melhor sintetizou a sabedoria universal no hino incomparável do amor.
Corrompido pelas paixões que lhe predominavam no cerne do ser, o homem de então encontrava-se impossibilitado de compreender a excelência do seu ensinamento, profanando os seus conteúdos e adulterando-os. No momento quando a ciência rompeu o véu da ignorância e facultou melhor o entendimento da vida e dos seus milagres, os ensinamentos profundos retornaram pela voz dos espíritos, os legítimos cancioneiros da imortalidade, repetindo as antiquíssimas lições em torno da realidade do ser além do vaso carnal, das reencarnações, dos esforços que devem ser empreendidos, a fim de libertar-se da túnica pesada da ilusão que o retém nos patamares inferiores da evolução. Ali, na singeleza daquele templo de amor, podíamos constatar a grandeza do amor de Deus pelas suas criaturas, a todas facultando ensanchas de crescimento moral e de felicidade. Nenhum protecionismo, esquecimento nenhum de quem quer que seja. Os mais miseráveis, às vezes detestados, são credores de carinho e de oportunidade, e os mais bem-aquinhoados também se encontram dentro dos mesmos critérios das leis de merecimento que proporcionam os mecanismos hábeis para a evolução. O relógio de parede da sociedade assinalava 1h30 da manhã, na madrugada, quando nos reunimos na sala mediúnica, onde já se encontrava em desdobramento parcial pelo sono a respeitável senhora Celestina, o irmão Marcelo e reduzido grupo de cooperadores, assistidos pelo devotado Hermano, acompanhado pelos membros da nossa equipe. Nesse momento, Então, aí está. Estamos lá, estão ajudando essa moça. Para ajudar essa moça, então, essa moça tal, teve a perturbação, teve um soldado que foi lá, cativou ela, e ela acabou fugindo com o soldado, deixando os filhos, e o obsessor lá, que era pai, se revoltou, né? Se revoltou, um filho morreu, aí ele morreu e o outro filho morreu. Ou seja, ele se perturbou e não enfrentou as dificuldades. Agora, esse soldado, ele ficou com a moça durante um tempo e depois, voltando para a terra natal, abandonou a moça. Abandonou a moça e seguiu outra vida. Às vezes casou, teve filhos, teve uma outra família. Depois, quando já uma certa idade, ele repensou nas atitudes dele. E ele repensou nas atitudes dele e falou: ó, eu acabei seduzindo uma mulher casada, acabei destruindo a família dela, e depois abandonei essa moça e ela tá. Então eu destruí um grupo grande. Ele se arrepende e se modifica. Aí ele vai para o mundo espiritual, ele volta, ele reencarna, ele se arrepende e procura se modificar. E ele vai buscando, né? A consciência dele diz: eu fiz algo errado, eu preciso reparar, eu preciso ajudar as pessoas que eu estou envolvido, que eu prejudiquei. Então ele conhece a doutrina espírita, ele se ajuda o Leon Denis, ele se envolve dentro da doutrina espírita e vai melhorando moralmente. Quantos casos a gente conhece relatados nos livros? Por exemplo, a gente vê nos relatos de André Luiz vários espíritos líderes de uma comunidade aqui, ali e lá. Aí o André Luiz fica admirado com toda a dedicação daquele espírito, com todo o trabalho, todo o amor que ele tem. Aí depois de conhecê-lo e ficar admirado com todo o trabalho que ele faz, o espírito fala: ó, agora eu vou ter que encarnar. Encarnar por quê?
Você já é um santo, não precisa encarnar mais, não. Não tem necessidade de encarnar, não. Aí ele fala: não, eu estava fazendo todas essas atividades, todos esses trabalhos para me preparar para ajudar as pessoas que eu prejudiquei. Então, se a gente hoje está um pouquinho melhor, isso não significa que a gente tinha prejudicado muita gente e a gente está, se a gente está um pouquinho a coisa, se conseguiu já melhorar um pouquinho, significa que a gente já pode auxiliar aquela multidão de pessoas que a gente prejudicou. Então, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa e tentar reparar as besteiras do passado. A gente não sabe o que fez. Ah, não, eu não faria isso. Eu não faria talvez hoje, mas no passado fez. Infelizmente. Mas Deus, na sua misericórdia, Jesus em tudo, dá a chance da gente reparar a nossa consciência. As leis existem. As leis de Deus são as leis de Deus perfeitas. Quando a gente tem na nossa consciência algo que a gente fez, a gente só vai se perdoar quando a gente conseguir reparar aquilo, reparar aquele erro. Mesmo que eu não consiga reparar, né, retribuir, ajudar, às vezes a pessoa que eu prejudiquei. Então, às vezes a pessoa que eu prejudiquei nem precisa mais da minha ajuda, já está lá na frente. Mas se eu prejudiquei alguém, de um certo modo, a minha consciência e a pessoa não precisa mais da minha ajuda, eu trabalhando e ajudando outras pessoas, aí eu fico com a consciência tranquila, aí eu consigo continuar na minha evolução. Neste momento, Philip adentrou-se conduzindo carinhosamente Martina adormecida. Assumindo os lugares correspondentes à mesa, os membros do trabalho mediúnico e a paciente foi colocada em cadeira confortável, próxima do dirigente da reunião. Dr. Bezerra cercou-se da jovem portadora de muita beleza física e despertou-a suavemente. Ao ver-se no recinto estranho, observou os espíritos presentes e interrogou: penso que me encontro no país dos sonhos, não é verdade? De certo modo, minha filha, respondeu o generoso dia. Entretanto, você se encontra no país da realidade, onde todos nascemos, vivemos, viajamos a Terra em aprendizagem e para onde retornamos. Ela sorriu, algo desajeitada, e deixou-se penetrar pelas vibrações ambientais. Embora a vinculação perispiritual da mãezinha em processo de reencarnação, a senhora foi conduzida até a filha, que estremeceu e desejou afastar-se, sendo impedida pelo nosso irmão Petitinga, que lhe falou suavemente para que ficasse tranquila. É um fantasma, porque minha mãe já morreu. É um fantasma, porque minha mãe já morreu. Exatamente, afirmou o amigo espiritual. Ela está de volta para recuperar-se. E todo o mal que fez, eu a detesto agora que compreendo o abismo no qual fui atirada por ela e os seus conselhos de beleza e de sedução. A senhora encontrava-se visivelmente comovida, chorando com equilíbrio e recebendo a resposta agressiva de desespero da filha. Ela reconhece o erro cometido, prosseguiu ele, e deseja repará-lo de direito que é concedido a todos, conforme está acontecendo com você mesmo. Hoje recebeu grandes benefícios do céu, favorecendo-a com amor e ajuda indispensáveis para ser feliz. Não entendo nada disso, estou confusa com os acontecimentos recentes e não sei como devo comportar-me.
Basta que abra as portas interiores do seu sentimento do amor e deixe-o entrar, ensejando a bênção do perdão a quem a prejudicou, pensando auxiliá-lo, conforme os doentios processos terrestres. A palavra suave e meiga de José Piquintiga comovida à jovem aplaudida. Que deseja de mim, já que me fez tanto mal? Que mais pretende fazer-me? Nesse comendo, o doutor Bezerra olhou para a desencarnada e deu-lhe um leve sinal, compreendendo o significado daquele instante. A senhora falou embaraçada. Perdoa-me, minha filha. Vivi exclusivamente para servir-te. Agora sei quanto mal te fiz, encaminhando-te pela senda da ilusão e da vulgaridade. Ignorante das verdades espirituais, procurei oferecer-te o que pensava ser melhor até o momento quando, após a morte, encontrei a vida e acompanhei o teu martírio dourado e enganoso. Jamais te faria qualquer mal, eu que tanto te amo. Eras pequenina e frágil, necessitando de apoio e de oportunidade para ganhar o mundo. Fiz-me tua educadora e encaminhei-te na direção do lucro e do poder, quanto me enganei. Desejo refazer o caminho, recuperando-me do grave engodo. Não me expulses do teu seio. A solicitação foi feita com uma voz indefinível, em que a amargura e a esperança entrelaçavam-se. A jovem foi dominada por um choque e pôs-se de pé, interrogando: Como o expulsar-te de onde? Como expulsar-te de onde? Já vi, não? Do teu ventre. Estou necessitando do retorno de teus braços e do teu colo quente para repousar um pouco e cuidar de ti nos dias pesados do futuro. Isso não permitirei. Tenho sofrido muito e agora que estou famosa e rica, não desejo correr novos riscos. Não sei o que deverei fazer. Estou transtornada com o que está acontecendo de repente em minha vida. Tenho que abortar por muitas razões, especialmente porque ninguém me ajudará no transe. E não desejo perder as minhas formas nesses dias em que posso amealhar mais recursos, porque a juventude é o licor que se sorve muito rapidamente. Tem piedade de tua mãe e aceita-me. Deus meu, exclamou, eu devo estar louca, e é isso é um pesadelo. O bondoso Petitinga acariciou-lhe a cabeça e explicou. Não estás louca, nem diante de um pesadelo, mas do enfrentamento da realidade da vida. Aproveita este momento para a tua demorada felicidade. Tudo se pode explicar e a pouco e pouco penetrarás no conhecimento dessas últimas ocorrências da tua existência. Observa quem vem à tua direção. Aproximou-se Felipe, levemente aureolado pela claridade diamantina, sorrindo. Maria José, recordas-te de mim? Perguntou gentilmente. Ela deteve-se, olhando, surpreendida, e deu um grito, interrogando. Marcel, onde estiveste todo esse tempo? Buscando luz e sabedoria para rogar-te perdão, o tempo não nos separa. Pelo contrário, une-nos, e aqui estou de volta. Não mais como o militar leviano que te causou tantos danos, deixando-te ao abandono, mas como o amor da sua vida sedenta de carinho e afeto. Abraçaram-se ambos muito comovidos, soluçando. Martina gemia e lamentava-se. Não entendo nada, meu Deus. Que sonho confuso e ao mesmo tempo feliz. Tranquiliza-te, amada do meu coração. Faz quase 2 séculos que te venho buscando e agora que te encontrei, não mais te deixarei. És capaz de perdoar-me a fuga do momento errado?
Fui conquistar o infinito para oferecer-te paz neste momento. Sempre te amei, mesmo naqueles tormentosos dias de abandono, solidão, doença e morte. É claro que te perdoo. Então, então perdoa também tua mãezinha, que é filhinho que deixaste morrer quando fugiste comigo e que agora está de volta. Nada se perde na vida e tudo se regulariza. Não compreendo o que falas. Não te preocupes, por enquanto, perdoa e olvida o desejo de interromper a gestação, recuperando-te pelo seu abandono, a fim de que também ela se libere da culpa dos teus males. Tudo bem, sua missão de ser. Existe no universo uma lei de causa e efeito, e nada ocorre sem a sua vigência. Por ti farei tudo, concordou ofegante. Abraçaram-se novamente, e depois algo canhestamente abraçou a genitora em pranto de dor. Doutor Bezerra aplicou-lhe energias vigorosas e explicou-lhe: terás momentos muito difíceis ante a tua decisão, que tentarão dissuadir-te. Será necessário que te refugies na oração e busques amparo nesta casa aberta ao amor. Estaremos todos aqueles aqui, nos encontramos ao teu lado sempre que necessitares. Agora dorme e descansa. A um sinal do benfeitor, Felipe reconduziu de volta ao lar. Então a gente lembra dos vários capítulos, né? Então, tinha uma jovem muito bonita. E a mãe, aproveitando a beleza da filha, procurou colocar ela em destaque, aproveitando a beleza, desfilando, colocando nos momentos, fazendo coisa que a beleza dela se destacasse. Aí ela acaba usando a beleza para ganhar fama, e essa beleza nesse meio é muito complicado, né? As pessoas vão seduzindo, né? A pessoa vai usando o corpo para se crescer, acaba se prostituindo na forma de você conseguir entrar nos locais, você conseguir, por exemplo, um papel, conseguir um emprego, e você vai usando, né? Então você faz isso a primeira vez e acha isso meio desconfortável, faz a segunda e vai se tornando uma coisa mais habitual. E a mãe foi empurrando a filha nessa situação, até que ela se tornou uma coisa habitual para ela. E o obsessor estava incentivando também ela a ter esse tipo de comportamento. Aí a mãe desencarna, e a mãe deve ter desencarnado, deve ter passado, deve ter sofrido, deve ter passado por um umbral, deve ter refletido muito. E após algum tempo sofrendo, ela percebe os erros que fez e empurrou a filha, mesmo que, não querendo prejudicá-la, levou para um lado errado a filha. E agora ela tenta se resgatar, tentar recuperar a filha. E ela agora vai nascer como filha. Ou seja, ela é a avó dela mesma. Isso não é muito comum, né? Normalmente, as nossas idas e vindas têm um período um pouco mais longo, mas de vez em quando isso acontece, né?
ali no livro do Há 2000 anos, do Emmanuel, acho que o Plúvio Lentulus, logo no começo do livro, ele vê uma estátua, acho que era do avô dele, não era? Ou era do avô, em que ele fazia um monte de coisas, barbaridades, tal, que acho que o Emmanuel, o Lentulus, também é a encarnação, não sei se do avô ou do bisavô, mas era do avô, há 2000 anos. Então, não é uma coisa muito comum, mas pode acontecer, dependendo dos acontecimentos, né? Acho que o mais comum é você ficar mais tempo no mundo espiritual do que esse daí, mas isso acontece. Então, ela caiu nessa vida e agora as pessoas tentam ajudar. Então, o Felipe, ou o Philip, ele prejudicou ela em outras vidas. A mãe prejudicou nessa. O obsessor era esposo dela na outra. Então, é um grupo familiar que tá junto, intrincado, está ligado de outras vezes. Acaba se reencontrando de maneira diferente, mas tentando se harmonizar, né? Se amar. E com a ajuda de espíritos melhores, dos mentores, aos poucos as coisas vão se harmonizando. Então, o obsessor já foi resgatado, está lá e vai passar por um processo de recuperação. A mãe já se arrependeu. O Philip, que era o soldado lá, que acabou seduzindo uma mulher casada, também já mudou, já é uma pessoa diferente. Por isso que a gente hoje está num certo patamar. A gente tem que procurar crescer e olhar para frente, né? E crescendo, se melhorando, se propondo com hoje para eu me tornar uma pessoa melhor, que no futuro eu seja uma pessoa melhor. Porque no passado a gente sabe, a gente já fez besteira. E às vezes a gente está muito ligado e fica muito refletindo, pensando e fica preso no passado. Isso se a gente só lembra dessa vida, né? A gente, com as besteiras que a gente faz nessa vida, a gente já fica já meio preso no passado. Imagina se a gente lembrar de coisas ainda mais graves de outras vidas. Vai ser uma âncora que não vai deixar a gente sair do lugar. Eu fico lembrando também, desde aí de Osasco, com o Tecilde, com as orientações do guia, né, do nosso guia, que é o Dito, e também em encarnações passadas foi o Camilo de Leles, né? E fico pensando assim, Luiz, quanto que esse espírito mais o agrupamento, o grupo que trabalha com ele, que trabalho que ele deve ter para reunir toda a gente, todos nós aqui, né? Deve ter passado assim, muitas encarnações para poder reunir aqui a gente nesse grupo que a gente tem agora de estudos, os que estão se aproximando agora, né? Uns primeiros, outros depois, mas tudo isso é um trabalho espiritual de aproximação, de ligação de um, aquele que está melhorando vai buscar o outro e vai. Quer ver? Na verdade, esse processo aí que ele passou aí, ele está acontecendo com a gente também, né? Porque, como você mesmo disse, eu sei lá o que nós aprontamos no passado, né? Por isso mesmo que a gente não deve julgar os outros, né? Porque coisa boa que a gente não foi, não. Mas, como a gente não lembra, né? A gente acha que é que nem lá o rapaz lá que perseguia, o obsessor.
Qual que é o nome dele? Disseram qual é o nome dele? Ela não, acho que não tinha nome, né? Então, Era Joaquim. hã? Era Joaquim. Eu tô doida para que chegue nesse. Ele vai falar nesse livro sobre ele. Eu tô doida. É Joaquim. Joaquim, né? É. Então, e aí aparece o obsessor nesse meio aqui, né? E a gente tem que entender, olha, pensa bem, você tem a sua mulher, ama a sua mulher, tem lá uma família, não sei o que, daqui a pouco ela põe um chifre nesse e sai com o outro, e deixa os filhos ali. O Lourenço Bruno estava falando na última reunião nossa, né? Ó, a gente tem que estar preparado para as coisas, mas tem coisa que a gente não aguenta, não. Mas tem coisa que a gente não aguenta, não. Então é isso. Agora, só que, né, ele se desequilibrou muito, né? Preferiu ficar nessa onda, nessa vibe aí da vingança, né? Até que agora eu acho que ele vai ser, ele vai mudar o pensamento dele, vai melhorar, né? Vai ficar. Mas e aí depois ele deve voltar para o grupo mesmo, né? Uma hora ele deve voltar para o grupo lá para se unir com a Martina, com isso, aquilo, né? Mas até ele melhorar e tudo, né? Aí eu fico lembrando também, acho que até falei, acho que na nossa reunião passada, não sei se eu falei ou não, às vezes eu falo para as coisas para as pessoas, eu não sei se. Porque eu tava ouvindo o Haroldo e ele falando sobre aquela passagem de Jesus, ele dizendo sobre a crucificação de Jesus, né? Até o momento da crucificação, e, e depois ele disse: Olha, Jesus foi crucificado, mas espera depois, e daqui 2 dias, depois da crucificação, e depois de 2 dias? Porque Jesus já havia falado, né? Então, ele fez a seguinte colocação: olha, mas nós carregamos a nossa cruz agora, né? Estamos carregando a cruz, seja qual for, né? Mas chega um momento que vai chegar os 2 dias em que Jesus não estava mais na cruz, mas ele apareceu para Maria Madalena, entendeu? Então vai chegar um momento também nosso disso daí, né? Nós podemos estar passando pelos distúrbios da nossa vida, seja, né, nos ajeitando, nos adequando, mas não deixando de fazer o bem, né? E esse pedaço, uma hora vai chegar esse momento dos 2 dias em que Jesus, né? Olha, eu sou espírito, não estou naquela cruz, né? A vida continua, né? Então é o que está acontecendo aí com dessa história aí, né? Agora para Martina chegou aquele momento em que ela está sendo convocada lá para os 2 dias ali. Ela vai passar por um período ruim, né? Aquele Bezerra falou para ela, mas se ela persistir e tal, né? Ela vai alcançar os méritos dela, né? Bacana, né? Daí dá muita reflexão, né? Muita. Muita. A nossa vida, é, esses dois, como é que é? Os 2 minutos, 2 dias, 2 dias. É, É porque verdade. depois da crucificação, que ele estava morto, né? Jesus foi enterrado lá, né? Depois de dois Pois dias ele é. apareceu, né? Depois de 2 dias ele apareceu. Quer dizer, é uma simbologia, né? É, muita reflexão. Muito bom. Muito bem. Então a gente tem que pensar, refletir, meditar sobre todos esses ensinamentos, para vocês poderem fazer a meditação tranquilos, sossegados. Vamos encerrar a reunião aí de hoje, a primeira reunião do ano, é isso?
de 2025. Sim. E quem gostaria de fazer a prece de encerramento desta primeira reunião do ano? Vários? Eu faço. Vamos lá, Andressa. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, a oportunidade de estarmos juntos para a leitura e aprendizado da noite de hoje. Que consigamos levar para o nosso dia a dia as lições sempre tão esclarecedoras dos livros estudados aqui, que eles sirvam de bálsamo e sustento nos momentos de maior desafio do dia a dia de cada um. E agradecemos a Deus, nosso Pai, sempre essa oportunidade bendita, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a proteção para esse grupo espiritual, que consigamos sempre estar juntos, seja fisicamente, seja eletronicamente, mas juntos em espírito, juntos em harmonia, juntos para vencer os desafios do dia a dia, levando para os nossos lares mais paz e harmonia que vamos aprendendo com as lições aprendidas. E encerramos a reunião de hoje de aprendizado fazendo a oração que Jesus nos ensinou e pedindo que o resto do ano consigamos sempre levar os estudos com seriedade, em harmonia, em grupo e principalmente com amor e perseverança nos momentos mais complicados do dia a dia de cada um. E assim eu faço a oração que Jesus nos ensinou, pedindo toda a proteção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Quem teve uma boa evidência? Não? Ok. Então, boa noite a todos. Boa noite. Beijo, Lili. Beijo. Beijo. Tchau. Amanhã. Até amanhã. Obrigado, prof. Celso, muito obrigado. Obrigada. Andresa, obrigada. Rô, Sidoca. Tchau, Celso. Lili. Celso. Tchau, Lili. Tchau, Andressa. Tchau. Tchau.